Bom dia, povo de Deus. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Só passei aqui para te desejar um dia abençoado por Deus, um dia de muita paz, de muita tranquilidade, amém? No nome de Jesus, aonde vocês estiverem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês, amém? No nome de Jesus, que o Senhor Jesus te conceda um dia de paz, um dia de vitória, um dia de livramento, amém? Que o Senhor Jesus venha tomar a frente das suas decisões, dos seus projetos, de tudo aquilo que vocês têm colocado diante dele, amém? No nome de Jesus, passei aqui também, igreja, para deixar uma pequena reflexão para mim e para a tua vida nesta manhã, né? Que você possa pegar esta palavra, que é a palavra de Deus, guarda ela aí, ó, bem na tábua do teu coração, amém? Que se encontra em Provérbios 12. Olha o que Deus, Provérbios 13, seu versículo 12. Olha o que Deus diz para mim, para você nessa manhã. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém, igreja? Essa palavra aqui, sabe, faz a gente refletir, faz a gente pensar, né? Em quantas e quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, as coisas das nossas formas, né? E muitas das vezes, igreja, Deus nos alerta, Deus fala conosco que o caminho não é aquele, que a direção não é aquele. E quantas vezes nós desobedecemos a voz de Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer as coisas da nossa forma e acaba nos frustrando e acaba nos entristecendo. E muitas vezes, igreja, nós queremos culpar a Deus pelas nossas dores, pelas nossas frustrações, pelos nossos erros, né? Por não ouvir a voz de Deus. Deus, igreja, o tempo todo alerta para mim e para você. Deus, igreja, o tempo todo fala para mim e para você que esse não é o caminho, que essa não é a direção, que essa não é as escolhas. E muitas das vezes tampamos os nossos ouvidos e não queremos ouvir a voz de Deus. E acabamos que culpamos a Deus pelos nossos erros, pelas nossas frustrações, pelas nossas desobediências a Deus. Né, igreja? Eu falo isso, né, por mim, por muitas das vezes não ouvir a voz de Deus. Né, já aconteceu muitas dores, né, sobre a minha vida, sobre a minha alma, tristeza, angústia, por não ouvir a voz de Deus. Por Deus falar comigo que aquele não era o caminho, que aquela não era a escolha certa, né? E muitas das vezes, igreja, nós colocamos um tampão no ouvido e não ouvimos a voz de Deus. E Deus, ele fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco através da palavra, Deus usa as pessoas para falar conosco, né? Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir a Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Aí quando vem a dor, a tristeza, a frustração, nós culpamos quem? A Deus. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa manhã, igreja. Não culpe a Deus pelos seus erros, pelas suas frustrações, porque Deus, ele não é culpado de nada que acontece comigo e com você. A culpa é minha e tua por não ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele fala o tempo todo comigo e com você, que aquele é um caminho que nos leva à morte. E muitas das vezes, igreja, não é a morte física, mas é a morte da nossa alma, porque vem as dores, vem a tristeza, vem as angústias, e aos poucos a nossa alma fica gemendo, gritando e morrendo aos poucos. Então, quando Deus falar que o caminho não é aquele, obedece à voz de Deus. Quando Deus usar alguém para falar com você que essa não é a decisão, que essa não é a direção, obedeça à voz de Deus, né? E não culpa Deus pelos seus erros, pelas suas frustrações, porque essa culpa é minha e sua.
Entendeu? Não adianta você colocar Deus contra a parede pelos erros seu que você tomou. A palavra de Deus vai falar que Deus ele corrige o filho que ama. E Deus o tempo todo corrige eu e você. Assim é como nossos filhos, quando fazemos algo de errado, nós chamamos os nossos filhos no canto. Quando eles fazem coisas de errado, nós chamamos eles e corrige eles. Assim é Deus na minha e na tua vida. Deus, ele sempre está falando comigo e com você, o tempo todo, igreja. Então, não culpa Deus pelo esse sofrimento, não culpa Deus pelas suas frustrações, não culpa Deus pelos seus sonhos não ter dado certo, porque Deus, ele te avisou, Deus o tempo todo, ele nos alerta. E a culpa é minha e sua, por não ouvir a voz de Deus. Então, quando Deus falar não, é não, igreja. Quando Deus falar sim, é sim. Porque é Deus quem sabe o que é bom para mim e para você, né? Nós temos que pedir direção para Deus. Nós temos que pedir conselhos para Deus, porque Deus ele não erra, ele não falha. Nós podemos sim pedir um conselho para um irmão, para uma irmã, mas eles são falhos, como eu e você. Eles podem sim acertar, mas eles podem sim também errar. Então peça a Deus direção, peça a Deus como fazer, como agir. E nunca culpa Deus pelas suas frustrações, pelos seus erros, porque isso é culpa minha e sua por não ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele nos corrige porque ele nos ama. Se ele está falando que aquele caminho vai nos levar à morte, é porque ele sabe, igreja. Ele sabe que se nós for por aquele caminho, vai nos levar tanto à morte física como à morte da carne. Então esteja atentos a ouvir a voz de Deus. Não vai para um caminho onde Deus falou que não é para você ir. Não vai para lugares onde Deus já falou para você que não é para você ir, que vai te levar à morte. Saia de ambiente onde Deus já falou que não te quer. Sai de caminhos onde Deus já falou que é para você sair. Né? Quantas e quantas pessoas são teimosas, quantas e quantas pessoas, né, quer teimar com Deus, quer saber mais do que Deus. Sendo que Deus foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, Ele que sabe o que é bom para mim e para você. Né? Quando me frustrei, quando me entristeci em escolhas a qual Deus me alertou o tempo todo, a qual eu não quis ouvir, eu não culpei a Deus. Né? Eu pedi perdão a Deus por não ter ouvido a voz dEle. Deus quis me poupar daquele sofrimento, Deus quis me poupar daquela dor, mas eu fui teimosa em não ouvir a voz de Deus. Então não culpe a Deus pela sua dor, pelo seu sofrimento, pelas suas frustrações. Veja a quem você tem dado crédito, a quem você está ouvindo a voz. Cuidado com as suas escolhas, porque as nossas escolhas também faz com que nós viemos sofrer, faça com que nós viemos se entristecer nessa terra. Por quê? Por causa das nossas escolhas, por causa das nossas teimosias, por não querer ouvir a voz de Deus. Às vezes estamos sofrendo dores e tristeza a qual Deus não quer para nós. Mas por nós ser pessoas teimosas, insistir naquilo que não é de Deus, insistir naquilo que não é da vontade de Deus, nós vamos sim se entristecer, nós vamos sim ficar com a nossa alma quebrantada, entristecida, porque não queremos ouvir a voz de Deus, queremos as coisas do nosso jeito, queremos saber mais do que Deus, que aquilo que é bom para nós, e Deus está falando que não é. Então, que nós possamos, igreja, refletir nessa manhã a quem nós estamos ouvindo a voz. Qual caminho nós estamos seguindo? Será que são caminhos que estão te trazendo vida? Ou será que são caminhos que estão te levando para a morte? Escuta mais a voz de Deus, escuta pessoas usadas por Deus. Muitas das vezes o pai fala para o filho, filho, não vai por esse caminho, minha filha não vai por esse caminho. E quantos filhos não querem ouvir a voz dos pais? Não querem ouvir porque quer fazer do seu jeito, da sua forma. Quando vem as dores, quando vem as frustrações, vai culpar quem? Deus. E Deus não é culpado, igreja. Culpado somos nós por não ouvir a voz de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E jamais Deus vai trazer tristeza, angústia para a sua alma.
São as suas escolhas. Então, igreja, reflita nessa manhã quais caminhos vocês estão seguindo. Será que é o caminho que te leva à vida eterna ou será que são caminhos que te levam para a morte? Então, reflita nessa manhã e fica com